Pode ir aí? Sim. Hoje, cavalo. Ué? Ele mandou uma mensagem. Abriu. Boa noite a todos. Estamos ao vivo aqui no canal Escola da Vida Maior. Por enquanto, boa noite, Renata Aparecida Cabral. Boa noite, Lourdes Cutiaro. Vamos aguardar aí mais um ou dois minutinhos. Maria Mara, boa noite. Prazer ter vocês aqui com a gente. Boa noite, Elisete Elisa Ferreira. Bom, para vocês que estão acostumados com o nosso irmão Sidney, esta noite não contaremos aí com a presença dele, mas ele está conosco de uma outra forma agora. Vamos aguardar mais uns minutinhos, mais um ou 2 minutos. Bom, enquanto as pessoas vão entrando, eu vou dar oficialmente o nosso boa noite para mais um capítulo desse canal aqui, da Escola da Vida Maior. Hoje o tema sendo apresentado pelo nosso irmão Antônio, e o tema é o animismo na mediunidade. Considerações gerais sobre este fenômeno do psiquismo. O tema hoje, o Antônio preparou um material muito bacana para estar falando com a gente hoje, e vai ser um material bem extenso. Por isso, eu vou dar início, logo, daqui a um minuto mais, eu estarei dando início à apresentação do Antônio, estarei passando a palavra para ele. Vamos aguardar mais alguns instantes, por favor. Vamos deixar, agora são 20 horas e 34 minutos. Quando o relógio bater 20 horas e 35, a gente vai estar dando início, então. Mais alguns instantes. Só uma pergunta às pessoas que já estão na sala: vocês me ouvem bem? Dê um feedback, por favor. Acho que não estão me ouvindo. Ah, obrigado, Lidinha. Ok. Bom, 20h35, vamos então dar início. Eu quero agradecer a presença de todos os presentes aqui. Tá? Dar boa noite a todos. E antes de iniciar nossos trabalhos, então, eu vou pedir licença e eu estarei fazendo a elevação desta noite, ok? Então eu peço a todos
que entre em conexão junto comigo com as esferas mais altas. Então vamos estar saudando agora os nossos irmãos das esferas mais altas, os nossos mentores espirituais que estão com a gente, toda a cúpula espiritual que estará nos dando suporte durante a realização desses trabalhos, e todas as fraternidades aqui presentes com a prece. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Parados que estamos com a prece, saudemos Ricardo e seus lanceiros, a quem pedimos proteção durante a realização desse trabalho. Saudemos Ismael, o anjo preposto por Jesus, que tem sobre si a responsabilidade da divulgação do Evangelho de Cristo no nosso amado Brasil. Saudemos Paulo de Tarso e tantos outros que são exemplos de vitória espiritual e que deixaram de lado seus interesses pessoais para seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. E já vamos sentindo a mão amorosa de Maria nos tocando, e lado a lado com Maria chegamos à esfera crística, onde habita o Mestre Jesus, a quem agradecemos por todos os seus ensinamentos e o seu Evangelho. E a ti, Mestre, somos gratos, e lado a lado com Jesus chegamos ao Pai da vida, a quem tudo devemos, nosso passado, presente e futuro. E com muito amor e respeito no coração, dizemos a ti, Pai, a oração que Cristo Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na mesma medida que aprendemos a perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, principalmente de praticá-lo. Pois sabemos que vosso é o reino, o poder e a glória, ontem, hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Com essa elevação, novamente agradeço a presença de todos. E aqui, ao meu lado, está o Antônio Augusto Giraldini, certo? Que vai estar fazendo a apresentação da noite para todos nós. Ele preparou um material, eu tive a oportunidade de ver o material que ele preparou, está excelente, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu vou estar verificando aí as perguntas que vocês estiverem fazendo e passando para o Antônio, ok? Então fiquem à vontade, eu vou estar anotando as perguntas e na medida em que o Antônio estiver falando, eu vou interrompendo e colocando as perguntas. Antônio, a sala é sua, seja muito bem-vindo e bom trabalho. Ok, obrigado, Carlos. Uma boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre um tema muito polêmico no nosso espiritismo, que é o animismo. Bem, a palavra animismo deriva do latim anima, que significa alma. Nas obras de Kardec não é citado o termo animismo. O animismo é o terror de muitos médiuns e motivo de muita desconfiança por parte dos consulentes, dos assistidos. E como esse tema é objeto de discussões acaloradas no meio espírita, colocando em lados opostos aí médiuns, pesquisadores, escritores e os próprios trabalhadores das casas espíritas, eu resolvi fazer um apanhado de diversas opiniões entre confrades encarnados e desencarnados, desde o século XIX até os dias atuais, para que cada um de nós possa formar, manter ou, inclusive, mudar o entendimento acerca do tema.
Como sabemos, o intercâmbio entre um plano e o outro da vida, ele é estabelecido por meio de duas vias, a via mediúnica e a via anímica. Pela via mediúnica, onde há a participação de um espírito que se comunica com o médium, e pela via anímica, quando a comunicação é realizada pelo próprio médium, mas quando ele se encontra num estado de emancipação da alma, ou seja, um desprendimento parcial do corpo. E aí, o seu próprio espírito é que se comunica. Para Allan Kardec, no capítulo 13 do livro A Gênese, ele diz que os fenômenos espíritas, todos eles, consistem nos diferentes modos da manifestação da alma ou do espírito, quer durante a encarnação, quer no estado da erraticidade. Portanto, para Kardec, se o fenômeno é produzido por um espírito, esteja ele encarnado ou não, o fenômeno pode ser denominado como espírita. Kardec criou essa expressão emancipação da alma, ou seja, é uma liberdade temporária da alma em relação ao nosso corpo físico, um estado alterado da consciência. E nada tem de extraordinário nisso, pois nós entramos nesses estados de alteração de consciência um pouco antes de adormecermos, um pouco antes de despertarmos, quando estamos num grande relaxamento, na meditação, no transe mediúnico, no êxtase. Então, podemos dessas maneiras nos libertar parcialmente do nosso corpo. Em princípio, não há médium totalmente passivo, ou seja, aquele que não interfere na transmissão da mensagem, como ensina Kardec. De alguma maneira, sempre tem alguma coisa pessoal dentro de uma transmissão mediúnica. No nosso estado de consciência normal, nós interagimos com o mundo exterior através dos nossos 5 sentidos. Agora, quando nós nos emancipamos, dependendo do grau de liberdade, né, que a gente consegue, aí a gente pode agir até em outros planos. Portanto, o animismo ocorre nesse estado de emancipação da alma, um desprendimento parcial do corpo. No livro dos Médiuns, no capítulo 19, Kardec consultou 2 dos mais competentes especialistas sobre os fenômenos mediúnicos, ou seja, ele consultou Erasto e Timóteo. Então, nós vamos ver 2 perguntas que foram feitas a esses espíritos. A pergunta 223.2 é perguntada: as comunicações escritas ou verbais podem vir também do próprio espírito encarnado do médium? Olhem a resposta. A alma do médium pode comunicar-se como qualquer outra. Quando desfruta de um certo grau de liberdade, a alma recobra suas qualidades de espírito. A prova disso está na alma das pessoas vivas que vêm visitar e se comunicar com os encarnados pelo escrito, muitas vezes sem serem chamadas. Fiquem sabendo que, entre os espíritos que são evocados, existem alguns que ainda estão encarnados na Terra. Nesse caso, eles falam como espíritos e não como homens, porque o mesmo não pode acontecer com o médium. Uma boa pergunta, não? Na pergunta seguinte, ela é feita desta forma: o espírito do médium pode ter adquirido, em existências anteriores, conhecimentos que esqueceu na encarnação atual, mas dos quais se lembra como espírito. Ele não pode tirar de si mesmo, do fundo das suas lembranças, as ideias que parecem ultrapassar o alcance da sua instrução? A resposta é clara. E isso acontece frequentemente no estado sonambúlico ou no estado de êxtase. Mas, ainda uma vez, ele repete: há circunstâncias que permitem dúvida quanto ao conteúdo daquilo que o médium recebe, ser dele ou ser de um outro espírito. Ele nos recomenda
estudai e meditai. Ou seja, fica por nossa conta, né? A primeira pessoa que usou esse termo animismo foi um russo, Alexander Aksakov. Ele viveu de 1832 até 1903. Ele foi um diplomata russo, um filósofo, jornalista e um grande pesquisador dos fenômenos espíritas. E através dessas experiências com os maiores médiuns da França e da Inglaterra, ele conseguiu confirmar a autenticidade dessas comunicações entre o plano físico e o plano espiritual. E ele também realizou muitas experiências com as materializações. Esse Aksakov, ele tinha um grande descontentamento, um atrito com outro filósofo, só que esse outro filósofo era um alemão, Eduard von Hartmann. E ele também havia feito muitos estudos a respeito dessas manifestações mediúnicas. Porém, ele considerava todos esses fenômenos espíritas como provindos de uma força nervosa, de uma alucinação, ou do inconsciente, daquele que se dizia médium. E por esse motivo ele taxou tudo como charlatanismo. E ele escreveu um livro chamado O Espiritismo, um livro de 100 páginas, e publicou ele em 1885. Daí, o nosso amigo Aksakov, após tomar conhecimento das críticas do alemão, o que ele fez? Ele reuniu mais estudos ainda, mais experimentos espíritas, inclusive com a participação de uma famosa médium italiana, a Eusapia Palladino. E ele baseou praticamente toda a sua obra fundamentado por essa médium. E ele publicou 5 anos mais tarde, em 1890, um livro chamado Animismo e Espiritismo, com mais de 600 páginas como resposta às críticas do alemão Hartmann. E nesse livro, ele explica a diferença entre o animismo, que são os fenômenos produzidos pela pessoa encarnada, pelo médium, a diferença do mediunismo, onde os fenômenos são produzidos por um espírito, que não o do médium. Para ele, existiam 3 categorias de fenômenos. O personismo, que eram os fatos produzidos pela própria pessoa encarnada. O animismo, que eram os fatos produzidos pelo espírito da pessoa encarnada. E o espiritismo, fatos produzidos por um espírito desencarnado. Então, ele fez essas 3 distinções que, hoje em dia, ninguém mais usou a palavra personismo, né? Que seria uma coisa até meio estranha, né? Ou seja, o próprio médium, sem auxílio de um espírito alheio e sem o auxílio do próprio espírito, faria certas manifestações. Então, acabou sendo esquecida essa parte do personismo, ok? Vamos agora falar de um outro escritor, um palestrante espírita chamado Milton Felipe. O Felipe vê aspectos positivos e aspectos negativos do animismo. Segundo ele, os aspectos positivos ficam por conta de que o animismo, de certa forma, ele comprova a imortalidade do espírito, pois quando o médium está em transe e o seu próprio espírito traz lembranças, fatos das suas vidas pregressas, com uma enorme gama de detalhes, e demonstra conhecimento de temas específicos. Isto é um fenômeno digno de ser apreciado pela ciência espírita, né? O negativo fica quando o médium, sabedor de que tem o animismo, ele começa a usar de uma maneira negativa, ou seja, ele começa a dar conselhos, diretrizes, fica falando, né, para os consulentes, para as pessoas que vão a ele consultar, e fica falando como se esses conselhos tivessem vindo da espiritualidade.
Então, ele está usando de uma farsa. Aí, essa comunicação passa para o mundo da mistificação, porque ele sabe que não é um espírito que está se comunicando com ele, mas, no entanto, ele usa isso para benefício próprio. Então, aí já passa a ser uma mistificação. O nosso amigo Felipe, ele também diz que nem tudo que um espírito escreve através de um médium está de acordo com a nossa doutrina espírita. Inclusive, nós sabemos que, como disse o espírito Erasto no livro dos Médiuns, que mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma teoria falsa, né? Isso é uma grande verdade. Temos um outro pesquisador, que é o professor Raul Teixeira. É um estudioso também do assunto animismo. E ele tem uma grande preocupação em verificar se, no caso de um médium dar passividade a um ser espiritual, se realmente é o falecido que está falando através do médium, ou se é a própria mente do médium que está sendo exteriorizada. Afinal, no nosso inconsciente, nós carregamos muitos valores armazenados, não é mesmo? Valores, experiências desta vida, de outras vidas passadas. São arquivos lá no nosso íntimo que podem vir à tona. Por exemplo, quando a gente sente um determinado perfume, a gente pode instantaneamente se lembrar de uma pessoa que usava esse perfume lá num passado distante. E, com isso, a gente pode lembrar, inclusive, do local onde estávamos, do que estávamos conversando com essa pessoa. Então, isso também é animismo, quando a nossa memória traz inconscientemente, lá de dentro, o que está armazenado em nós. Seria, no caso, a projeção da alma, né, do sensitivo, que se aflora, como se fosse uma outra entidade falando pela gente. O professor Teixeira também diz que entre o animismo e o que é mediúnico tem uma parede muito fina, muito tênue, e que nós ainda não temos muita habilidade para perceber e para filtrar esses pensamentos alheios daquilo que é nosso. Diz também que o indivíduo anímico não sabe, muitas vezes, que o que ele está pondo para fora é um material do próprio arquivo dele, do próprio arquivo psíquico. Ele não sabe. Agora, quando ele sabe, continua a usar isso de caso pensado, como eu disse antes, o fenômeno deixa de ser anímico. E, como eu disse, volta a ser uma mistificação, né? Então, ele se refere também a um outro fato importante, que numa comunicação mediúnica, o espírito também, através do médium, ele pode dizer que é uma pessoa, mas não é. E aí, nesse caso, o médium não tem culpa. A culpa é do espírito, que, no caso, seria o mistificador. Ele não tem culpa. Ô, Antônio, Diga. então cai por terra, né, o sentido pejorativo, totalmente pejorativo que se dá à palavra animismo, né? Que a gente já vimos várias vezes, então, que fulano fala, isto é animismo, né? Ou quase dizendo assim, isso é uma farsa, quando na verdade não é isso que acontece, né? O animismo pode vir até a ser uma farsa, mas não é esse o conceito que está por trás da palavra, não é isso? Sim, via de regra, não. E como nós vamos ver, ele pode, inclusive, ser muito útil. Vamos falar agora sobre André Luiz, que é o craque sobre isso, né? Que a gente, na sua coleção imensa de livros, nos trouxe tantas explicações necessárias, né? No livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 23, aliás, esse livro é de difícil leitura, esse livro é de 1959. Então, André Luiz nos diz que o animismo é um conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns. Ele informa que a própria inteligência encarnada pode comandar essas manifestações mediúnicas de efeitos físicos
ou intelectuais fora do corpo. E que esses fatos acabaram criando muitos opositores da doutrina espírita. E esses opositores criaram as famosas teorias da negação, que afirmam que todos os fenômenos espíritas são baseados na atuação dos encarnados, ou seja, tentam desacreditar totalmente as comunicações entre os dois planos. André Luiz acrescenta ainda que tanto os espíritos encarnados como os desencarnados, eles guardam consigo faculdades adquiridas nesse vasto caminho das nossas experiências reencarnatórias. E cada encarnação nós vamos guardando alguma coisa a mais no nosso cabedal, no nosso banco de memórias, e que os encarnados, às vezes, conseguem se desenfaixar do corpo denso, se desdobrar e produzir certa classe de fenômenos físicos, quando o corpo está em estado de letargia. Ele afirma também, isso é muito interessante, que muitos obsessores com grande poder, né, eles podem dominar a mente de uma pessoa encarnada e eles fazem com que essa pessoa volte nas suas recordações, né, e eles podem deixar que essa pessoa fique fixada numa determinada região em que elas tinham uma outra personalidade. E essa pessoa acaba respondendo sempre como se fosse aquela pessoa do passado. E, segundo ele, a gente encontra isso nas reuniões mediúnicas, que são médiuns que ficam dando passagens como se fossem de outros espíritos, mas que, na realidade, são eles mesmos, em outras partes do tempo, no seu passado. Ele também cita um exemplo que realmente a gente fica até com um certo receio, né? Ele diz que existe a possibilidade de um magnetizador intencionalmente fazer com que uma pessoa regrida na memória até determinada parte do seu passado, onde, naturalmente, ele teria uma outra personalidade. E ele deixa essa pessoa naquele lugar, naquele tempo, muito tempo. E essa pessoa que passa por essa experiência sempre vai se declarar como sendo aquela pessoa que o magnetizador induziu. Então ela fica sempre em conflito com a própria realidade, porque ele estará sempre sob o controle daquele que domina a mente dele. Inclusive, no livro No Mundo Maior, do próprio André Luiz, ele nos ensina, né, que a tese animista é respeitável. E essa tese nasceu para coibir os abusos da nossa imaginação. E que, no entanto, ela vem sendo usada de forma muito cruel pelos trabalhadores encarnados, que não aceitam, que desclassificam os médiuns, que punem os médiuns, simplesmente porque eles apresentam animismo nas comunicações. Então, André Luiz convida para que esses trabalhadores tenham paciência. Como ele diz que nenhuma árvore nasce produzindo frutos. E qualquer atividade nobre precisa de burilamento. Então, esses trabalhadores, eles vão, à custa de muito trabalho, de estudos, eles vão acabar sendo ótimas pontes entre um mundo, entre um plano e outro. Nós temos que ter muita paciência. No caso do André Luiz, eu vou até citar um caso que ele, como espírito, vivenciou, junto lá com o seu mentor, Calderaro. Eles visitaram aqui na Terra uma reunião mediúnica, aqui na Terra, onde haviam 8 trabalhadores participando, sendo que 3 desses trabalhadores estavam completamente alheios, não tinham feito a sua harmonização e estavam com seus pensamentos totalmente lá fora, nos seus problemas do dia a dia. Mas havia lá uma médium muito simples, chamada Eulália. E ela estava com uma boa receptividade.
bem concentrada, só que ela não tinha grandes conhecimentos. Não era uma pessoa com muitos conhecimentos, né? Mas ela tinha esse dom de saber se concentrar. Muito bem, ela acabou recebendo uma mensagem psicográfica. Essa mensagem veio de um médico do plano maior, um médico muito experiente. E ela, coitada, ela escreveu aquela mensagem de uma forma simplória, do jeito que ela podia. E assim, né, aquela mensagem ficou clara, que ela tinha uma diferença cultural enorme, né, entre o comunicante e ela como médium. Pois bem, os demais médiuns participantes ali daquela reunião, depois que tomaram conhecimento daquela mensagem, eles gostaram da mensagem, viram que era uma mensagem muito edificante, mas eles acharam que o espírito não iria usar aqueles termos simplórios para se expressar. E imediatamente taxaram aquela comunicação como anímica. E André Luiz ali observando tudo, né? Sendo que esses próprios médiuns ali, eles nem se preocuparam em examinar as suas próprias condições. E não perceberam que aquela médium, perdão, apesar de ela não dispor de aqueles conhecimentos culturais à altura daquele comunicante, mas ela tinha amor e muito boa vontade. E eles simplesmente não levaram em conta. Aí eu pergunto, será que não estaria acontecendo o mesmo nos nossos centros espíritas, os mesmos problemas? Talvez ainda esteja faltando para nós, trabalhadores nos centros espíritas, aquela tolerância de Allan Kardec, clima de fraternidade, um clima de compreensão. Aí talvez não haveria tanto ataque a essas pessoas, especialmente aquelas que estão iniciando como médiuns. Corroborando com isso, o escritor e orador Sidney Fernandes, ele também afirma, né, que rotular como fraude esses fenômenos mediúnicos autênticos, ainda, né, que anímicos, mas ele fala que é no mínimo faltar com caridade e incorrer em leviandade nesse julgamento tão rápido, que acima de tudo o praticante espírita deveria ter nas suas atitudes muito cuidado com as criaturas que se iniciam, como eu disse, no serviço da mediunidade, porque categorizar todos como fraudadores é muito fácil, é muito simples. Temos aqui um outro pensador, Hermínio Miranda. Hermínio Miranda desencarnou em 2013. Ele também era um pesquisador, orador espírita. Ele escreveu um livro, Diversidade dos Carismas. Ele acha que a questão do animismo foi de tal forma inflada, né? Além das suas proporções, que acabou se transformando num verdadeiro fantasma, uma assombração, né, para os espíritas desprevenidos. Para ele, muitos são os dirigentes que condenam sumariamente o médium, dando o título de fraude. Qualquer suspeita que a pessoa colocou alguma coisa na comunicação como anímica, simplesmente eles já desprezam essa comunicação. E Hermínio, ele enfatiza que, na verdade, não há fenômeno espírita puro. Ele diz que as manifestações dos seres desencarnados no nosso plano terreno precisam do médium encarnado. Ou seja, tem que haver realmente alguma coisa do médium. O médium não é simplesmente um escritor ouvindo e simplesmente falando ipsis literis exatamente aquilo que o comunicante quer. Na codificação de Kardec, o animismo veio assim subentendido. No livro dos médiuns, por exemplo, ele é mencionado que se é possível a um espírito encarnado realizar comunicações enquanto espírito,
fica claro que o espírito do próprio médium também pode se manifestar em uma comunicação. Já lá, na codificação, já estava claro isso. E ainda falando do nosso querido Hermínio, ele diz que o espírito, ou seja, a individualidade, que ela tem incontáveis experiências na matéria, que são as encarnações, cada uma gerando uma personalidade. Portanto, vamos admitir, né, que cada individualidade possui um conhecimento imensamente superior ao da sua personalidade. 1, 2, 3 ou centenas, né? Nós temos um número inimaginável de reencarnações. Então, somando todas essas encarnações, nós temos um cabedal de conhecimento imenso. E tudo isso pode aflorar numa reação anímica. Não querendo dizer isso que o médium está falsificando alguma comunicação. Então, nessas manifestações anímicas, o médium ele pode expressar conhecimentos que nem ele sabe que tem. Por quê? São das vidas passadas. Então, aí decorre que, na maioria dos casos, não há como saber se a manifestação é anímica ou não. Quanto maior for o grau da expansão, do desprendimento do perispírito, mais expressivo vai ser o fenômeno anímico, mais coisas ele tem a captar. Porque o médium pode, dessa maneira, desfrutar da maior liberdade em relação ao corpo denso. E aí, o espírito dele vai poder passar muito mais comunicações verdadeiras de tudo aquilo que ele viveu. Estas manifestações anímicas não devem ser motivo de condenação. Antônio? Oi, Acho que Carlos. chegou num momento muito interessante da sua fala. A nossa Pois não. irmã Lisete Elisa Ferreira deixou uma pergunta para você, onde Ok. ela se coloca da seguinte forma: existe um passo a passo para diminuir o animismo? Ou ele diminui com o progresso do médium? Acho que acredita aqui que ela esteja falando do aspecto negativo do animismo, né? Pode aí. Sim. Ela já deu a própria resposta. Ela fez a pergunta e deu a resposta. A gente vai se livrar do animismo estudando, elevando a nossa moral, o nosso conhecimento do espiritismo, caridade, boa vontade, mas, sobretudo, muito estudo. Nós vamos ver aí avante exatamente a resposta que ela está procurando. Fique atenta e você vai ver que vários dos nossos pesquisados vão dar essa resposta de como se livrar do animismo. Vamos lá. Eu creio que muita gente conhece aqui o escritor Richard Simonetti, que também, infelizmente, desencarnou agora em 2018. E ele sempre usava aquele argumento, né, do Chico Xavier, que no caso das comunicações mediúnicas, o telefone toca sempre de lá para cá. Então, que a espiritualidade sempre comanda esse intercâmbio mediúnico. E numa das suas últimas aparições em público, o Simonetti deu um testemunho, né, inédito. Ele disse, e ele é um grande médium, hein? Ele disse que os seus parentes desencarnados mais próximos nunca se comunicaram mediunicamente com ele. E ele explica por quê. Provavelmente pelo excesso de rigor que ele sempre teve, patrulhando, filtrando as mensagens que vinham de além-túmulo, de todas as comunicações que ele recebia, a fim de ele garantir, né, a autenticidade daquelas mensagens. Vejam só, até esse grande médium tinha essa cisma com o animismo, mas ele soube reconhecer. E nesse ponto, eu gostaria de fazer aí uma observação interessante.
Eu também não fujo a isso. Eu também tive esse problema. E falando com o meu amigo Carlos Pichelli, ele me revelou há pouco que teve o mesmo caso. A minha mãe sempre foi espírita e ela viveu 94 anos. Portanto, naturalmente, eu conheci, como todos conhecem, as mães, tudo. Como ela agia, pensava, escrevia, como ela reagia a tudo. Então, você tem um conhecimento maior da sua mãe. E após o falecimento dela, eu naturalmente esperei vários anos, não fui procurando uma mensagem dela rápido, não, porque eu sou fã número 1, estudioso da vida e da obra de Chico Xavier. E eu sempre me admirei muito com as mensagens do Chico, e esse sim era um médium exemplar. E naquelas mensagens maravilhosas que ele fornecia para os pais, para as mães, para aqueles que perderam seus entes queridos e ficavam desesperados, né? Às vezes perdas terríveis, acidentes, perdiam crianças, jovens, e procuravam ele dia e noite, à procura de uma mensagem para verificar realmente se o filho, o irmão, o pai estavam bem. E, invariavelmente, essas mensagens vinham, às vezes, semanas depois, meses, anos depois, e essas mensagens eram claríssimas. Ali vinham os apelidos, detalhes da vida, lembravam até do nome do gato, do cachorrinho, uma tia querida, um apelido, detalhes de como foi o seu desenlace. Então, os pais, quando liam, não havia dúvida. Eles não tinham 1% de dúvida de que era aquele parente que estava ali se comunicando. Sendo que o Chico Xavier nunca falou com eles, eles nunca foram entrevistados, nunca precisaram de dar dados nenhum a respeito. Pelo contrário, o Chico Xavier recebia várias cartas do plano maior e depois ele lia as cartas. E quem ouvia, sabendo que era para ele, ia lá na frente pegar. Então eu esperei muitos anos e pedi uma comunicação mediúnica da minha mãe. Esperei muito ansioso. Aí, depois de um certo tempo, veio, e naquela ânsia de ler a carta, aquele nervosismo, desdobrei a carta e fiquei lendo. Até fiquei lendo junto com a minha esposa. Na primeira linha, já tive uma decepção. Meu querido filho. Ali já falei, não. Bom, nós vamos indo. E fui lendo passo a passo, com muita calma, muita vontade de que fosse realmente uma mensagem da minha mãe. Até pode ser, mas pelo meu entendimento, não. Realmente foi uma carta absolutamente genérica. Nós somos em 4 irmãos, ela não citou nenhum. Ela não citou meu pai, que tinha morrido 10 anos antes. Ela não citou nenhum parente que poderia estar lá junto com ela, auxiliando. Ela não citou nenhum fato, nenhum pormenor da nossa vida, nenhum detalhe. Então, foi uma carta genérica. Como o meu amigo Carlos disse, essa carta serviria para uma centena ou milhares de outras famílias. Então, eu também fiquei decepcionado e já fui logo para o lado do animismo. E, a partir daí, realmente comecei a ser um crítico, né, do animismo. Mas ainda não tinha pensado sobre esse aspecto, né, de que nem tudo é negativo no animismo. Aí passamos a estudar e realmente chegamos até esses fatos que nós estamos aqui relatando. Mas, continuando aqui com os nossos pesquisadores, né, vamos falar agora de um pesquisador mais antigo, Ernesto Bozano. Também era um filósofo, pesquisador espírita.
Ele estudou muito Kardec, Leon Denis, Delane, Aksakov e outros. Ele rebateu todas essas teorias aí da época, né, que afirmavam que os estudos sobre o espiritismo eram falsos, etc. E nessa época dele, foi formado um conselho diretor, um congresso espírita internacional. E o pessoal desse congresso fez a Bozano uma pergunta: animismo ou espiritismo? Qual dos dois explica o conjunto dos fatos espíritas? E Bozano deu uma resposta bem clara: nenhum nem outro logra separadamente explicar o conjunto dos fenômenos supranormais. Ambos são indispensáveis a fim e não podem separar-se, pois que são feitos de uma única causa. E a causa é o espírito humano, que quando se manifesta em momentos fugazes durante a encarnação, determina os fenômenos anímicos. E quando se manifesta mediunicamente, durante a existência desencarnada, determina os fenômenos espíritos. Então, para ele, tudo que é um espírito desencarnado pode realizar esses fatos. E por que não um espírito encarnado não pode realizar? Segundo ele, o espírito encarnado pode realizar menos, mas pode realizar esses fenômenos mediúnicos. E o Bozano também se aplicava muito em refutar essas teses de antigamente, que todos os fenômenos espíritas eram anímicos. Ele diz que não adianta você fazer um estudo detalhado e, através desse estudo, generalizar tudo. Então, ele fala que cada estudo é somente sobre aquele fato. Nós não devemos generalizar. Esse é o erro mais comum entre os animistas ferrenhos. Eu creio que qualquer um de nós aí com boa vontade, com estudo, a gente pode desenvolver assim uma sensibilidade psíquica para diferenciar o pensamento que é provindo de nós mesmos destes pensamentos de outros espíritos, fenômenos mediúnicos. Dá para discernir? É difícil? É, mas não é impossível. Temos um outro pesquisador, Gabriel Delane. Ele escreveu um livro, Pesquisa sobre a Mediunidade, de 1898. Ele diz o seguinte, que o médium, possuindo uma alma e um corpo, ele tem acesso, por uma via, aos fenômenos do espaço, e por outro, aquilo que se prende na Terra, podendo servir de intérprete entre os dois mundos. Não deixa, portanto, de ser um espírito somente porque está encarnado. E os fenômenos que ele produzir como espírito encarnado são também dignos de exame e não de condenação. E a gente sabe, né, que a gente tem uma riqueza enorme na nossa memória. São as lembranças de tudo aquilo que vivemos, que vimos, que ouvimos e pensamos em nossa vida. E sabemos que a atividade do espírito também durante a noite, ela é preservada em nossa memória. E que todas essas lembranças podem se revelar em dado momento, podem vir à tona. Então devemos ser bem cuidadosos, né, ao afirmar que o conteúdo de uma mensagem não vem do nosso subconsciente. As mensagens devem ser examinadas. Você pode aceitar ou pode rejeitar, pelo que elas são em si mesmas, né? Agora, não porque são de origem espiritual ou anímica. Tanto nós temos mensagens boas de origem anímica, como também temos mensagens ruins do plano espiritual. Então, nós não temos autoridade, né, para colocar o médium sob suspeita, apenas porque ele produziu algo anímico. Vamos, né, desmistificar esse preconceito. É indispensável lembrar, como nós já vimos anteriormente, que nós somos ricos em nossa memória latente.
Então, embaixo da nossa consciência, tem um depósito enorme de documentos inexplorados ainda por nós. Isso afeta muito a nossa individualidade. Por um exemplo, olha só que pérola que o Delany escreveu. Naquela época, hein? Ele disse: ainda hoje no meio espírita, são muitos os que supervalorizam a palavra dos espíritos e consideram com certa desconfiança, até hostilidade, aquilo que provém do ser encarnado. Então, ele já defendia, naquela época, que não se deveria, né, que até hoje nós não devemos criticar com tanta veemência o animismo. Alguns autores não concordam apenas com um critério do Delany. O Delany falava o seguinte, eu também não concordo, que qualquer mensagem que um médium receba, e que se essa mensagem estiver muito acima da capacidade intelectual dele, que a gente deve considerar como uma mensagem mediúnica. Isso vai de encontro àquilo que nós dissemos, que o Carlos Picelli acabou de dizer também, que o nosso espírito já viveu muitas vidas e reservou todo aquele conhecimento. E quando a gente se desprende do corpo, o espírito está livre. E ele, sim, tem a lembrança de todo aquele cabedal de conhecimento. E ele pode passar isso para nós. Então, não é porque a mensagem é anímica, não é porque ela é do nosso próprio espírito, que não pode ser uma mensagem com um conteúdo muito interessante, muito superior. Mas vamos lá. Vamos falar agora sobre uma médium, Terezinha Oliveira, que também já é desencarnada. Ela diz que as próprias faculdades anímicas dos médiuns fazem o instrumento para as manifestações mediúnicas, ou seja, é necessário o animismo e ele colabora com as manifestações dos espíritos. E ela também fez uma relação de fenômenos que ela considera como anímicos. Ela considera como anímicos a telepatia, que é a transmissão do pensamento à distância, pessoa a pessoa. Ela considera anímico a clarividência, a clareaudiência, que é a visão e a audição sem o concurso dos olhos e dos ouvidos, né? Também a ação sobre a matéria à distância, a movimentação de objetos, a modificação das substâncias. Água em vinho, Cristiane? Também ela considera a idioplastia. A idioplastia é aquela projeção de imagens que a gente consegue fazer e até a materialização dessa imagem, não é? Ela considera como animismo. E, por último, a bicorporeidade, quando o nosso perispírito, em desdobramento, se torna visível e algumas vezes até tangível. E temos um exemplo clássico do nosso querido médium, Eurípides Barçanufo. Esse médium em desdobramento, ele realizou vários partos à distância, em locais bem distantes da onde o corpo físico dele estava. Então, esses e outros fenômenos são anímicos, desde que na produção desses fenômenos não tenha nenhum espírito diferente do médium intervindo. Todos eles são considerados como animismo. Antônio, então Diga, Carlos. o que você disse é o seguinte, lembrando aí a pergunta da nossa irmã, quanto mais evoluído o espírito menor o efeito do animismo negativo, vamos dizer assim. Porém, né, as faculdades, vamos chamar assim, positivas do animismo, as capacidades, como você bem citou, a telepatia, por exemplo, elas tendem a tornar cada vez mais fortes associadas a um espírito um espírito de luz, vamos colocar assim. É isso. Sim, perfeito.
Os espíritos realmente não estão preocupados com o animismo. Eles estão preocupados com a evolução do médium. Eles querem uma parceria. Eles não querem que o médium seja um robô. Eu dito e você escreve. Não tem essa necessidade. Eles querem realmente uma parceria. E que os espíritos, com o tempo, eles vão escrever muito da comunicação através do seu próprio intelecto. Ok? Bem, após falarmos aí desses vários exemplos de fenômenos anímicos, né? Vamos aqui falar um pouquinho também do Divaldo Franco, que também é um grande médium, e também tem aí alguns apontamentos interessantes, né, sobre o animismo. Nós fizemos uma pesquisa em alguns livros dele e nós achamos algumas perguntas que ele respondeu muito interessantes. Uma pergunta é: como a doutrina espírita explica a interferência anímica no fenômeno mediúnico? E a resposta é: o médium é sempre um instrumento passivo, cuja educação moral e psíquica lhe concederá recursos hábeis para um intercâmbio correto. Nesse mistério, inúmeros impedimentos se apresentam durante o fenômeno, que somente o exercício prolongado e bem dirigido consegue eliminar. Aí já iniciando aquela resposta, né? Uma outra pergunta: quais os fatores estimulantes do animismo? Aí vem a resposta: o cultivo de ideias desordenadas, as aspirações mal contidas, tudo isso desequilibra, promovendo falsas informações. Os excessos da imaginação geram impressões, produzem ideias que fazem supor procederem do intercâmbio mediúnico. Além desses, a inspiração de entidades levianas também concorre com efeito para esses exageros. Olha aí um aspecto diferente que foi abordado. Também temos esse inconveniente, que nem sempre uma comunicação mediúnica vem de espíritos superiores. Podem vir de um espírito embusteiro, de um espírito galhofeiro, e que vai passar em verdades. Aí também a culpa não é do médium. Então, ele diz que realmente é indispensável ter esses cuidados, um exame contínuo desses problemas íntimos, né, do médium, que ele tem que zelar muito, que ele tem que saber discernir entre o que é certo e o que é errado, e que nem tudo que ocorre, né, na esfera mental do médium pode ser considerado como um fenômeno mediúnico. Visto isso, vamos adiante falar de um outro pesquisador, que é o nosso professor Lamartine Palhano. Ele desencarnou em 1942. Ele escreveu um livro também muito interessante, chamado Transe e Mediunidade. Ele diz que, por definição, os fenômenos espíritas são de duas naturezas, né? Anímicos e mediúnicos. O primeiro é o espírito encarnado, em estado de transe, que produz os fenômenos. E nos mediúnicos é o intercâmbio espiritual. E os espíritos produzem os fenômenos por meio dos médiuns, como já vimos. E aqui temos uma opinião diferente. Ele diz o seguinte, que esses fenômenos anímicos podem ser produzidos também em estado de lucidez ou de vigília, não apenas nos estados inconscientes, como disse lá o russo Aksakov. Porque ele disse o seguinte, que o Aksakov, ele fez todas aquelas observações, mas apenas nos médiums em estágio de transe profundo, transe sonambúlico, né, que eles estavam inconscientes. Então ele disse que isso é possível também no médium consciente. Talvez também seja parte daqueles exemplos anímicos que a médium Terezinha nos informou, né? Também tem muita lógica isso.
Ele disse o seguinte, que a observação científica diz claramente que no estado de emancipação, a alma do homem assume todos os atributos do espírito. E que é possível, né, assim, você definir o que é animismo e o que é espiritismo. Ele diz que esse termo animismo, ele fala que seria um neologismo, né, para significar que a alma do médium pode se comunicar como a de qualquer outro, quando ela possui um certo grau de liberdade, que ela, né, recobra as suas qualidades como espírito. E que na prática espírita trata-se de um estado de transe, no qual quem opera, produzindo esses fenômenos e efeitos físicos, é o espírito do próprio encarnado, e não um espírito desencarnado. Então, basta ter essa dissociação psíquica que vamos ter um fenômeno anímico. Os nossos amigos lá da União Espírita Mineira, lá de Belo Horizonte, eles também fizeram um trabalho interessante sobre esse tema. Eles fizeram um tema chamado Correlacionamento entre o Espiritismo e o Animismo. Então, eles dizem que esse fenômeno anímico, na esfera das atividades espíritas, significa a intervenção da própria personalidade do médium nas comunicações. Isso já deve ter ficado bem claro para nós. E que nós não podemos confundir o animismo com a mistificação. Ou seja, a vontade consciente de enganar, né? Quando o médium sabe que é totalmente anímico aquela comunicação, mas ele insiste em dizer que é de um outro espírito. Então, nós não podemos censurar, né, aquele médium que acrescenta alguma coisa da sua personalidade nas mensagens espíritas. Às vezes ele faz esse acréscimo sem saber, porque ele também está em contato com o próprio espírito, mesmo nas comunicações com outro espírito. Então ele acaba colocando alguma coisa dele mesmo nas comunicações. E no caso dos espíritos mais altos, de alto coturno, espíritos de luz, eles não se preocupam quando o médium faz isso, quando ele coloca alguma coisa dentro da mensagem dele, desde que ele não mude o teor, né? Desde que ele não mude o sentido daquilo que o comunicante está fazendo. E como nós estávamos dizendo, respondendo àquela pergunta, só há um caminho para qualquer médium lograr o êxito no seu trabalho mediúnico. É o estudo incessante aliado à disciplina moral. Os espíritos dizem bem claro que nenhum médium ignorante, fantasioso ou anímico, como alguns chamam, vai se transformar num bom instrumento, um instrumento sensato, inteligente, se ele não fizer isso por ele próprio. Ele tem que fazer isso. O próprio médium tem que se esforçar na sua elevação espiritual. Só assim ele provavelmente nunca vai ter problemas com os próprios colegas, né? Dizendo que ele está fazendo alguma coisa de maneira fantasiosa. Antônio, Nós falamos... Oi. Você falando me remeteu a uma passagem da Bíblia, tá? E eu vou me dar o direito de falar um pouquinho, porque está excelente o que você está falando, mas Jesus, eu não vou lembrar, eu não lembro passagem, não lembro versículo, não lembro nada, eu sei o conteúdo malemar e aí eu mudo algumas palavras. Mas Jesus disse, se quisesses, poderias fazer tudo aquilo que faço e muito mais. Né? E do ponto da forma como você está colocando, me veio à mente o seguinte: Jesus transformou água em vinho e mais um monte de coisa. São fenômenos anímicos criados, feitos por Jesus. Animismo, concorda ou não? Sim. Claro e se ele fala que a gente pode fazer tudo o que ele fez e muito mais, vai de acordo com aquilo que você acabou de falar. Na medida em que nós nos elevamos moralmente, poderemos fazer o que Jesus fez e muito mais.
Sem dúvida, à custa de muito estudo, e é claro que vai uma distância incomensurável aí entre o que Jesus fez e o que nós Sem dúvida. fazemos e ainda vamos poder fazer. Mas, se ele disse que pode, pode, com toda a certeza. Não é verdade? Obrigado. Ok, isso. A gente falou aí de vários pensadores, né, de vários pesquisadores, e eu acho que é interessante a gente falar agora também do nosso querido Edgar Armond, já que a maioria aqui pertence à Casa Espírita Edgar Armond. Edgar Armond, no seu livro Mediunidade, de 1956, ele também traz aí alguns aspectos do animismo. Não foge muito daquilo que nós vimos, mas sempre é bom ouvir Armond, né? Ele diz que na teoria do animismo, o sensitivo, o médium, né? Ele sofre um desdobramento de consciência, que se coloca fora do corpo físico, formando um centro de força que produz fenômenos não só psíquicos, como também físicos e plásticos. Olha aí, novamente a Terezinha Oliveira, né, dizendo dos fenômenos físicos, também como animismo. E o Armond cita alguns conceitos do espírito Ramatiz, né? O espírito Ramatiz também bate naquela tecla, né, que a repressão ao animismo dificultará muito as tarefas mediúnicas. Por isso, não deve ser praticado. Fala que o mediunismo não dispensa a colaboração do médium e que jamais deve ser um autômato. Ele diz também que os guias espirituais têm muito interesse em desenvolver as qualidades morais do médium. E que muitas vezes esses guias, eles têm certas revelações, certos conhecimentos do mais alto que poderiam passar para os médios. Só que eles adiam essas revelações, porque eles vão esperar, né, que os médiuns sejam mais evangelizados, que aumentem o conhecimento espiritual para poder passar esses novos conhecimentos. E, como nós falamos, eles não têm a mínima preocupação em eliminar o animismo. O que importa realmente é que os médiuns progridam. E é interessante também observar que, às vezes, né, os guias, o que eles fazem numa comunicação? Eles deixam uma lacuna, eles deixam ali uma pequena falha na comunicação deles, mesmo que eles estão testando o médium, para que os médios completem essa tarefa, continuando a explanação daquele assunto, mas com os seus próprios recursos, porque dessa maneira eles vão demonstrar a capacidade que eles têm da compreensão daquilo que está vindo de lá para cá. Eles só tomam cuidado de que essas intervenções não deturpem as ideias fundamentais. Mas para eles, isto é que faz o progresso mediúnico. É o mesmo que nós ensinarmos uma criança a andar de bicicleta, não é? A gente segura a bicicleta, mas chega uma hora que a gente tem que soltar, mesmo que a criança não veja. E aqui, mesmo que o médium não saiba, né, que os guias estão deixando de falar alguma coisa para que ele complete. Então, realmente, essa é a ajuda, né, que vem do mais alto. E como eles dizem, né, o melhor médium é aquele que recebe com mais facilidade as ideias do guia e que interpreta pessoalmente com mais fidelidade, com mais perfeição. E vendo agora aqui o meu amigo Sidney participando, eu me lembrei do que nós falamos aí há poucos dias atrás, que houve aquela pergunta: qual é o médium perfeito? Creio que muitos podem, né, agora lembrar daquela resposta lacônica do espírito. Perfeito? Ah,
bem sabes que a perfeição não existe na terra, sem o que não estaríamos nela. Dizei, portanto, bom médium, e olha que já é muito. Por isso que eles são tão raros. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos seriam menos capazes de enganá-los, né? Então, aqueles que se conseguem não se deixar levar pelos maus espíritos, esses são realmente os bons médios, aqueles médios que já estão capacitados. Agora que eu vi o Sidney, quero saber se o Sidney também tem alguma coisa a acrescentar, e realmente o conhecimento dele é muito maior, é muito grande. Eu queria saber se ele pode colaborar com a nossa palestrinha. Não, Antônio, pode continuar, para mim está perfeito, eu estou gostando de assistir. Para mim está mais do que suficiente, pode continuar. Tá bem, mas nós já estamos... Porque a gente ainda tem 20 minutos, estamos aí 20 minutos, então eu não sei se falta muito para você, Antônio. Não, mas nós estamos bem de tempo, nós estamos muito bem de tempo, tá? Perfeito, tá ótimo, tá ótimo. Nós vamos citar aqui por último o Leon Denis, que ele foi o mais importante discípulo do Kardec. Ele escreveu aquele livro que eu creio que a maioria conhece, No Invisível. Ele também diz o seguinte, que a alma do homem pode, exatamente como a alma desencarnada, atuar sobre médiuns, ditar comunicações, avisos, tanto por escrito como por meio, lembra das mesinhas, né? Provocar deslocamentos de objetos materiais, aparecer a grande distância onde está o seu próprio corpo, e também impressionar chapas fotográficas. Aí vem aquela história que eu creio que alguns saibam, né, das fotos Kirlian, que tinham fotos da nossa aura. E ele diz o seguinte, que Allan Kardec consagrou um capítulo inteiro no livro dos médiuns aos estudos das aparições de vivos. Esses fenômenos, né, não eram ignorados pelos espíritas, como se tem pretendido. Ele fala também do Aksakov, né, sobre o livro dele, Animismo e Espiritismo. Ele diz que Aksakov apenas confirmou aquilo que já estava escrito, que já era conhecido. Ele diz o seguinte, que o pensamento dos espíritos, ao se comunicar com o médium, é único, porém, as declarações podem variar de acordo com o seu instrumento, ou seja, podem variar de acordo com o médium, mais ou menos perfeito. Aquilo que nós vimos aqui numa declaração claríssima, né? Cada médium marca com a sua personalidade a inspiração que lhe vem do mais alto. Quanto mais cultivado, mais espiritualizado é o intelecto do médium, tanto menores são nele os instintos materiais. E dessa forma, mais fidelidade ele vai transmitir o pensamento superior dos espíritos. E eu quero agradecer aos amigos. Eu espero que essas diversas opiniões, né, que aqui foram apresentadas, elas tenham colaborado para o entendimento desse tema que vem sendo discutido durante tantos anos, né, e que ainda consegue dividir opiniões dentro da nossa doutrina. Portanto, realmente é um tema que nós vamos discutir ainda por muito tempo, porque existem opiniões muito diferentes. E nós temos que admitir todas as opiniões. Só que muita gente parece que não admite uma opinião diferente da dele, mesmo dentro da nossa doutrina. Mas
isso acontece entre nós e temos que relevar. Temos que ser pacientes, caridosos, fraternos e não darmos tanta importância a esses críticos contumazes, né? E se houver alguma pergunta ou alguma informação adicional, eu agradeço a atenção de todos. Muito grato, Antônio. Eu estou vendo aqui no chat, não temos mais perguntas. Eu queria dar meus parabéns para o Antônio, foi excelente o conteúdo. Eu chamei de última hora alguns amigos que entraram na live e estão dando um feedback muito legal, gostaram muito dessa apresentação. E em não havendo mais perguntas, eu vou abusar um pouquinho do Antônio, mais um pouquinho, eu vou pedir para que, por gentileza, ele traga aí, até baseando-se ou não naquilo que foi falado hoje, deixa uma mensagem aqui para os nossos irmãos. Por favor, Antônio, se tiver pensado, ou quiser pensar, ou você vai, de repente, receber uma mensagem mediúnica agora, você fique à vontade aí, tá certo? Não, infelizmente Então, eu não tenho... Faz a mímica mesmo. Infelizmente, eu não tenho nenhuma faculdade ostensiva aí. Eu sou aquele famoso médium de pedra, né? Mas todos nós temos, pelo menos eu sou médium de sustentação, que também tem a sua importância, não é? Sem dúvida. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer aí o generoso convite do nosso amigo Sidney Cabral, também aí a mediação aí do colega Carlos Picelli, além, é claro, da participação de todos que estavam nesta live aí. Eu quero desejar a todos esses companheiros de jornada que eles continuem sempre motivados pelo Santo Evangelho e que continuem na busca incessante, né, pela reforma íntima, pelos nobres sentimentos da fraternidade, da caridade, que esses sentimentos possam nos manter sempre ativos nesses trabalhos da seara do Mestre Jesus. E peço que o Senhor da nossa vida, nosso Deus de amor, de bondade, esteja com todos. Que todos tenham uma grande boa noite. Muito obrigado pela atenção de todos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, muito obrigado, Antônio, pelas últimas palavras. Só que eu vou abusar de você mais um pouquinhozinho ainda, porque eu vou pedir para que então você faça o encerramento da noite, tá? Para coroar essa excelente palestra sua aí. Por favor. Agradeço. Então vamos assim, fechando os nossos olhos, nos elevando, nos envolvendo com a espiritualidade amiga que esteve junto conosco, nos auxiliando, e vamos pedindo ao Mestre Jesus que nos envolva com sua luz, com seu amor, que nos dê a sustentação necessária, que todos nós possamos ter uma noite tranquila, de luz, e agradecemos por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que somos, por essas oportunidades de estudos e de trabalho que Ele nos concede. E vamos agradecer a Ele e ao nosso Pai maior com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Antônio, muito grato, agradecido a todos que participaram hoje. Eu também vou passar o meu agradecimento para o Sidney, pela confiança que ele demonstrou, me chamando para mediador. Foi um prazer enorme, Antônio, e precisando, Sidney, conte com a gente. É só isso. Muito grato.
Boa noite. Valeu.